Hello, hello! Na aula de hoje nós vamos ver inglês com música and a música de hoje é um pouco mais triste do que as outras que nós já vimos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Champagne Problems, da Taylor Swift. Bom, começando pelo título, então, essa é uma expressão que se remete a um problema que é insignificante, algo trivial, banal, tipo reclamar de barriga cheia, sabe? Esse é o sentido dessa expressão. E aí nós vamos entender por que esse título e, enfim, o que é que está acontecendo. Então, you booked the night train for a reason. Aqui, como nós temos dois T's, night e train, a gente pode emendar tudo e falar night train, night train. You booked the night train for a reason, so you could sit there in this hurt. Bustling crowds or silent sleepers, you're not sure which is worse. Então, nós temos um narrador aqui e ela vai aparecer, né? A narradora dessa história vai aparecer um pouco mais pra frente, mas ela tá falando aqui de uma outra pessoa. Então, você reservou o trem da noite por um motivo. Para que você pudesse se sentar lá com essa mágoa, com essa dor. Então, imagina, tá? Um trem à noite, uma pessoa que tá triste, né? Hurt. Tá triste, tá magoado, tá sentindo alguma dor, no caso emocional, né? A gente já vai entender. Mas essa pessoa, enfim, foi viajar de noite. Depois, bustling crowds or silent sleepers. Multidões agitadas. Crowd é uma multidão, tá? Quando tem várias pessoas reunidas. E bustling é algo que aqui pode ser agitado, fica mais fácil de entender. Ou pessoas que dormem no silêncio, ou o silêncio das pessoas que dormem, tanto faz. Sleep, até o P aqui, sleep é dormir. Quando eu tenho um verbo, tá, como sleep, e no final desse verbo tem ER, isso indica que alguém está fazendo esse verbo, tá? Alguém está performando essa ação. Então, por exemplo, teach é ensinar. Teacher é aquela pessoa que ensina, que em português a gente vai dizer professor, mas é essa a ideia, tá? Então, sleeper seria alguém que dorme, dorminhoco, enfim. Mas só para vocês entenderem qual é a lógica. Bom, e aí a próxima linha é: você não tem certeza, você não sabe o que é pior. E o que é pior? Se ficar num trem com pessoas que estão muito felizes, agitadas e, enfim, cada um vivendo a sua vida, mas de um jeito mais alegre, ou se o pior é viajar no silêncio, quando tá todo mundo dormindo. Então, de qualquer maneira, isso vai ser ruim pra pessoa, tá? Depois, seguindo aqui. Because I dropped your hand while dancing, left you out there standing, crestfallen on the landing, champagne problems. Your mom's ring in your pocket, my picture in your wallet, your heart was glass, I dropped it, champagne problems. Então, aqui a gente já começa a entender por que essa pessoa tá indo viajar sozinho, provavelmente, e o que foi que magoou essa pessoa, tá? Aqui a gente já começa a ter mais algumas dicas, tá? Então, porque eu soltei a sua mão enquanto dançávamos. A Taylor usa muito essa metáfora da dança para falar sobre um relacionamento, tá? Então, você vai ver em várias músicas dela, ela se referir ao relacionamento como uma dança, tá? E aqui, eu soltei a sua mão enquanto nós dançávamos. Então, quer dizer, em outras palavras, que foi ela que terminou com essa pessoa, tá? Left you out there standing, crestfallen on the landing. Então, eu deixei você lá parado, devastado
no landing. Landing aqui é aquela parte superior da escada. Imagina, você tem uma escada dentro de casa, tá? Então tem os degraus, e aí tem aquela parte superior que dá acesso ao próximo piso, ao piso de cima. Então, landing é essa parte. Então, o que a gente tem aqui nessa cena? Eles provavelmente estavam falando dentro de casa, dentro de uma casa, não se sabe qual, mas eles tiveram essa conversa ali perto da escada e ela foi embora. Então, ela deixou essa pessoa parada. Left while they are standing. Eu deixei você parado, eu fui embora, eu abandonei você. Tá? Então, é essa imagem que a gente está começando a criar aqui com essa música. E depois nós temos Champagne Problems, que são problemas triviais. Então, talvez eles terminaram por um motivo que não era tão importante assim. Não sabemos. Your mom's ring in your pocket, my picture in your wallet. Então, o anel da sua mãe no seu bolso, a minha foto na sua carteira. Então, essa é uma tradição até razoavelmente comum em alguns países, que é, por exemplo, usar o anel de casado ou o anel de noivado, enfim, o anel da mãe para pedir a futura esposa em casamento. Então, se esse anel estava no bolso dele, ele tinha uma foto dessa namorada, digamos assim, dessa namorada na carteira dele. Isso indica intimidade. Eles tinham um relacionamento que não era tão trivial assim como poderia parecer. Tá? E ele tinha, provavelmente, a ideia de pedir essa moça em casamento. Isso vai se confirmar depois, mais pra frente, nessa música, tá? Mas aqui a gente já tem uma ideia do que tá acontecendo, porque eles estavam conversando, ele tinha a ideia de pedir essa moça em casamento, mas o que aconteceu na verdade foi o contrário. Depois aqui nós começamos o outro verso, tá? You told your family for a reason you couldn't keep it in. Your sister splashed out on the bottle. Now no one's celebrating. Bom, você contou para sua família por um motivo, você não conseguiu se conter, guardar para si, guardar esse acontecimento para ele mesmo. A sua irmã derramou a garrafa e agora ninguém está celebrando. Então, imagina, talvez, provavelmente, a família dele já sabia da intenção que ele tinha de pedir a moça em casamento e tudo mais. Porém, como o que aconteceu não foi exatamente como planejado, ele acabou falando para a família que não deu muito certo. E aí, ninguém está celebrando mais. Bom, e aqui nós temos o refrão de novo, só que ele é de um jeito um pouco diferente em relação ao anterior, tá? Então, don't carry on, you brought it, no crowd of friends applauded, your hometown skeptics called it champagne problems. You had a speech, you're speechless, love slipped beyond your reaches, and I couldn't give a reason, champagne problems. Bom, Dom Perignon é uma marca de champanhe, então, aproveitando que a gente já tá falando sobre uma música que é Champagne Problems, aqui ela colocou uma marca de champanhe mesmo pra, pra combinar com a música, tá? E aí, como ela mencionou, de fato, uma bebida alcoólica, a gente já pode começar a ficar numa dúvida se esse champagne problem, esses champagne problems aqui, eram realmente problemas tão triviais assim, ou pode estar de fato relacionado a, enfim, alguma bebida, alguma coisa assim, porque isso não ficou claro, tá? Mas pode ser que essa seja uma interpretação possível também. Bom, então, o Dom Perignon, o champanhe, você trouxe, nenhuma multidão de amigos aplaudiu.
Quando a gente fala crowd, aqui não precisa ser, tipo, milhares de pessoas, tá? Pode ser qualquer conjunto de pessoas que, enfim, se reúnem ali. E aqui nós temos crowd of friends, então são um grupo de amigos, tá? Pensa em algo um pouco mais íntimo. Então, nenhum grupo de amigos aplaudiu. Your hometown skeptics called it champagne problems. Os céticos da sua cidade natal, hometown, é a cidade onde você nasceu, tá? Home tem um sentido de ser casa, lar. E aí, quando a gente fala hometown, é a cidade onde você nasceu, se criou, aquela cidade da infância, tá? Então, os críticos, os céticos da sua cidade chamaram de champagne problems. Disseram que essa reação dela, essa discordância, era só um problema nada a ver. É um problema trivial, uma coisa banal. Você tinha um discurso, você está sem palavras. Aqui, speech é discurso. E depois nós temos speechless. Quando algo está less, quer dizer que está sem. Então, sem discurso. Tá? Esse less aqui, quando está junto na palavra, nega aquela palavra, aquele substantivo. Então, em português, a gente poderia dizer, você tinha um discurso e aí você ficou sem palavras. Então, ele perdeu o discurso que ele tinha. Love slipped beyond your reaches. O amor escapou do seu alcance. Tá? Então, imagina, eles tinham um relacionamento, mas de repente, né, parece que se perdeu. Ele não consegue mais alcançar aquilo que se tinha. E eu não consegui dar um motivo, uma razão. I couldn't give a reason. E aí, de novo, um problema trivial, uma coisa que é banal. E aí nós vamos para uma parte que na música se chama bridge, que seria a ponte entre... enfim, é uma parte que fica no meio da música, tá? Ela vai unir, assim, os refrões, as estrofes iniciais e o final da música. E aqui nós temos várias informações importantes. Então, your Midas touch on the Chevy door, November flush and your flannel cure. The storm was once a madhouse. I made a joke while it's made for me. How evergreen our group of friends, don't think we'll say that word again. And soon they'll have the nerve to deck the halls that we once walked through. One for the money, two for the show. I never was ready, so I watch you go. Sometimes you just don't know the answer till someone's on their knees and asks you. She would have made such a lovely bride. What a shame she's fucked in the head, they said. But you'll find the real thing instead. She'll patch up your tapestry that I shred. Ok, vamos lá. Aqui. Your Midas touch, o seu toque de Midas. Midas é um personagem da mitologia e, enfim, que tudo que ele tocava virava ouro. Tá? Isso parece ser uma coisa muito maravilhosa, né? Qualquer coisa que eu tocava e vira ouro, então você é uma pessoa muito rica. Porém, imagina você não conseguir mais comer, porque você vai tocar na comida e ela virou ouro. Então, não é uma coisa tão boa assim, né? Então, tem essa questão aqui de algo que é contraditório, digamos assim. Your Midas touch on the Chevy door. Chevy é um carro, tá? Um Chevrolet. Então, era para ser algo bom, tá? Ele encostar no carro, abrir a porta, fazer parecer algo tão maravilhoso, porém, não deu muito certo. November flush and your flannel cure. Isso aqui é um jeito bem poético de dizer que ficou frio e ele emprestou o casaco, mais ou menos.
Porque November flush, November nos Estados Unidos, no hemisfério norte, é um mês frio, porque o inverno tá chegando, diferente de nós aqui no Brasil, em que é quente. Mas lá, né, imagina que tá chegando o inverno, os primeiros dias do inverno. Então, e esse flush aqui tem um sentido de ser frio, tá? Não é exatamente essa a primeira correlação, mas aqui faz sentido. Então, o frio de novembro and your flannel cure, e a cura da sua flanela, do seu casaco, da sua camisa, enfim. No caso, ela tá dizendo, ficou frio e você me emprestou o casaco. This dorm was once a madhouse. Esse dormitório uma vez já foi um hospício, tá? Literalmente é uma casa de loucos. I made a joke. Eu fiz uma piada, eu contei uma piada. Well, it's made for me. Bom, foi feito pra mim. O que foi feito pra mim? Esse dormitório que uma vez já foi, né, um hospício. Então, a gente tá falando de alguém que acabou terminando esse relacionamento, e a gente já viu várias repetidas vezes que foi por champagne problems, foram problemas triviais. Então aqui ela tá dando mais razões, mais motivos para isso ter acontecido. However green our group of friends, o quão como é que se diz? Perene, eterno. Evergreen é uma coisa que é literalmente sempre verde, tá? Vem dessas duas palavras. Então, algo que é sempre verde é algo que tá sempre fresco, vai ser sempre eterno, sempre daquele jeito, tá? O quão eterno o nosso grupo de amigos. Não acho que eu vou dizer essa palavra de novo. Agora, qual é a palavra que ela não vai dizer? Vai ser evergreen, vai ser our, vai ser group ou vai ser friends? Provavelmente ela não vai mais dizer a palavra our, nosso, porque eles terminaram, então os nossos amigos não são mais nossos, meus e seus. Eles viram só, né, os seus amigos, digamos assim. Então, provavelmente a palavra que ela não vai mais dizer é nosso. And soon they'll have the nerve to deck the halls that we once walked through. E logo eles vão ter coragem, have the nerve, seria ter coragem, tá? Ter num sentido até meio desafiador, tá? Não... pode ser nesse sentido. Eles vão ter a capacidade, a audácia de decorar os corredores pelos quais nós caminhamos. Como se nada tivesse acontecido, tá? Como se esse relacionamento nunca tivesse acontecido, então a vida que segue. E outra coisa também é que deck the halls é uma expressão mais usada principalmente no Natal, quando você vai decorar a sua casa, arrumar as coisas para o Natal. Então, vida que segue, eles vão continuar com as coisas como se nada tivesse acontecido. Tá? Onde é que a gente tá? Aqui. 1 for the money, 2 for the show. I never was ready, so I'll watch you go. Isso aqui faz parte de uma cantiga infantil, tá? Que a cantiga original seria 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready and 4 to go. 1 pelo dinheiro, 2 pelo show, 3 para ficar pronto, 4 para ir. Então, isso foi... essa é uma rima infantil bem popular lá nos anos 1800, mais ou menos, e aí se popularizou mesmo, se eternizou por uma música do Elvis Presley chamada Blue Sweaty Shoes. Então, ela pegou essa cantiga e mudou um pouco, porque o início tá igual aqui. 1 for the money, 2 for the show. Mas daí ela diz, I never was ready. Lembra que no original é 3 to get ready. 3 é o que você tá contando. 1, o dinheiro. 2, o show. 3, fique pronto. 4, vá.
Só que ela disse, eu nunca... Onde é que estamos? Aqui. Eu nunca estive pronta, então eu vejo você ir. Eu assisto você ir embora. Então, onde é que tá? Sometimes you just don't know the answer till someone's on their knees and asks you. Às vezes você não sabe a resposta até que alguém fique de joelhos e te pergunte. Aqui, se a gente não presta muita atenção nesse S, tá? Talvez se perca um pouquinho, mas o que ela tá dizendo aqui é que, normalmente, quando a gente vai pedir alguém em casamento, a pessoa se ajoelha num joelho só, tá? I will be on my knee, e daí eu peço a pessoa em casamento. Mas aqui é knees, a pessoa está ajoelhada nos 2 joelhos. Então isso quer dizer que provavelmente essa pessoa está implorando para outra não ir embora, né? Ou, por favor, pelo amor de Deus, casa comigo. Enfim. Então aqui é muito mais cadê? Till someone's on their knees. Aqui é muito mais uma questão de estar implorando do que um pedido de casamento muito convencional, digamos assim. E aí nós temos aqui uma coisa que eles falaram, tá? Quando as pessoas souberam que ela não aceitou o pedido de casamento, o que eles comentaram? She would have made such a lovely bride. Essa palavra aqui é would have made. Ela teria feito, tá? Ela teria sido uma noiva amável, linda, tá? What a shame. Que vergonha, que pena, que coisa ruim, tá? What a shame, she's fucked in the head. Isso aqui é um palavrão, tá? Não saiam falando assim, dessa maneira, porque não convém, tá? Mas o que tá se tentando dizer aqui é, ela teria sido uma noiva amável, linda, mas é uma pena que ela é meio doida da cabeça, tá? Mais ou menos isso que é o sentido. E aí ela termina dizendo, but you'll find the real thing instead. She'll patch up your tapestry that I shred. Ela está se referindo, tá falando para esse ex-namorado agora, para essa pessoa que tinha pedido ela em casamento e ela não aceitou. Mas você vai encontrar a coisa real. A coisa real seria um amor de verdade, alguém que goste dele de verdade, tá? The real thing é uma expressão até bem comum em inglês para se referir a algo que é verdadeiro, tá? Normalmente, nesse sentido assim de paixão, de amor. She'll patch up your tapestry that I shred. Ela vai costurar, remendar a tapeçaria que eu estraguei, que eu destruí. E essa tapeçaria seria, no caso, por exemplo, o relacionamento deles ou o próprio emocional dele, que ela acabou destruindo no meio desse caminho. Mas ela tá dizendo pra ele, eu sei que você vai encontrar alguém que vai cuidar de você melhor do que eu, mais ou menos. E aí nós vamos para a parte final da música, que é mais um refrão, só que de um jeito um pouquinho diferente do que antes, tá? Nós temos 3 vezes o refrão aqui, e nas 3 vezes ele muda um pouquinho. Então, ela tá falando dessa pessoa que ele vai encontrar no futuro, tá? Então, ela vai consertar o estrago que eu fiz. And hold your hand while dancing. Never leave you standing, crestfallen on the landing with champagne problems. Então ela tá dizendo que além de essa outra pessoa no futuro consertar a tapeçaria que eu estraguei, ela vai segurar a sua mão enquanto vocês dançam. Lembra que ela usa a dança também como uma metáfora para relacionamento. Então ela não vai embora, ela vai segurar a sua mão. E aqui ela, inclusive, faz essa referência. Never leave you standing.
Lá no início da música, ela diz: I left you out there standing. Eu abandonei você, eu deixei você aí parado pra trás. Mas essa nova pessoa nunca vai fazer isso, tá? Nunca vai te deixar aí parado, nunca vai te abandonar. E também nunca vai te deixar crestfallen on the landing, devastado lá numa escada, né? Lá na parte superior da escada, como eu fiz. Com problemas triviais, problemas que não são importantes, coisas que são nada a ver. E aqui volta para aquela referência lá do anel e da foto, mas de um jeito diferente. Your mom's ring in your pocket, her picture in your wallet. Então, o anel da sua mãe no seu bolso, igual o que já tinha lá no início da música, mas agora não é my picture, é her picture, é a foto dela, dessa nova pessoa que ele vai conhecer. Her picture in your wallet, né? A foto dela na sua carteira. You won't remember all my champagne problems. Você não vai se lembrar dos meus problemas que são banais, insignificantes, que são nada a ver. Tempestade em um copo d'água. Você vai esquecer isso. E aí ela repete aqui: You won't remember all my champagne problems. Você não vai se lembrar dos problemas que eu tinha e você vai ser mais feliz com essa outra pessoa, basicamente. Bom, essa é uma música que tá no álbum Evermore. Ele foi lançado de surpresa durante a pandemia, tá? Final de 2020, porque lá no meio do ano ela lançou o álbum chamado Folklore, que também foi de surpresa, assim. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Amanhã a gente vai ter mais uma aula. Aliás, nós vamos ter mais 2 aulas sobre músicas desse mesmo álbum. Então, see you! Bye bye!